Flamengo pode perder um dos maiores ídolos da sua história. Vamos falar sobre isso, tem informação sobre Davi Luiz, sobre Everton Ribeiro, sobre Rodrigo Caio, sobre várias outras notícias do Flamengo. Então acompanha o vídeo inteiro até o final para você ficar por aí de tudo. Se inscreva no canal, meu camarada, botão aqui embaixo, inscrever, aciona no sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, e começando aí pelo novo manto sagrado do Mengão. A gente debateu demais hoje cedo num vídeo sobre a polêmica faixa vermelha. É o seguinte, informação, atualização, tá? Você quando for comprar a camisa do Flamengo é opcional, beleza? Ou você compra com a faixa vermelha ou você compra sem a faixa vermelha. Se você achou legal com a faixa, compra com a faixa. Se não achou legal, compra sem a faixa. Vai ser opcional na hora da compra. O time em campo deve jogar com aquela faixa vermelha, né? Como informou o companheiro Vene Casagrande inicialmente, aí tá uma polêmica porque o conselho não aprovou a faixa no uniforme, enfim, tá uma loucura danada. Vamos ver como é que vai se resolver isso aí, mas não vou nem me alongar tanto porque a gente já falou sobre isso no vídeo de mais cedo. Galera, é o seguinte, o Ministério Público da cidade do Rio de Janeiro pede punição às torcidas de Botafogo e Flamengo por conta de confusões antes do jogo no estádio Newton Santos, no estádio do Engenhão, em bairros da Penha e Taquara. Segundo informação do Globoesporte.com, eu realmente acho uma pena, né? Parece que estão solicitando aí um afastamento de 5 anos das torcidas do estádio. Eu acho uma pena isso. Não em relação às pessoas que arrumaram confusão. Quem arrumou confusão, de fato que seja entregue à justiça. Agora, você punir o CNPJ, né? O camarada tá lá na torcida, vai no estádio com a camisa da torcida dele, não tem nada a ver com isso, ele acaba sendo punido. Em vez de você punir o CPF, punir a pessoa física, eles vão lá e punem a pessoa jurídica, né? Realmente uma pena isso acontecer, então podemos ter aí novos desdobramentos, torcidas do Flamengo aí, punidas em relação à ida a estádio e outras situações, beleza? Galera, vamos entrar agora no mercado da bola. Informação da Letícia Marques, do Globoesporte.com, em relação à situação do Vitor Hugo. Tá aqui, ó. O Flamengo entende que não vai demorar muito para chegar uma outra proposta pelo Vitor Hugo. Isso porque já havia chegado do Wolverhampton na Inglaterra, o mesmo clube que contratou o João Gomes, uma proposta de mais ou menos 20 milhões de euros. Como o Flamengo já arrecadou 300 milhões de reais em venda de jogador, o Flamengo decidiu em não vender o Vitor Hugo. Mas o Flamengo entende que vai chegar uma nova proposta e por isso deve renovar o contrato do Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que não tem um contrato curto com o Flamengo, é um jogador que tem um contrato, se eu não me engano, até 2027 com o Flamengo, só que o Flamengo quer estender ainda mais, tá aqui, até o dia 31 de julho de 2027 o contrato do Vitor Hugo, só que o Flamengo quer estender ainda mais o contrato do Vitor Hugo para subir a multa rescisória e até para se resguardar, né? O Vitor Hugo disse que tem um sonho de, como é que eu posso dizer, ser ídolo do Flamengo, vencer títulos como protagonista do Flamengo antes de fazer carreira europeia. Então tem essa situação aí, o Flamengo deve renovar o contrato do Vitor Hugo também. Situação do Fabrício Bruno, galera. Olha, não gostei nada do que eu li não. Informação da Letícia Marques, ó. O Fabrício Bruno, né, foi feita uma proposta ontem para ele de renovação de contrato com o Flamengo e ele não aceitou essa proposta, tá? Os valores não agradaram o jogador e o clube faz uma contraproposta. Mas eu estava assistindo um programa do SBT, que era SBT Rio, viu o Vene Casagrande falando, eu tive a oportunidade de conversar também com o Paparazzo, conversar com algumas pessoas que a gente apura, né, as situações que a gente não pode ficar revelando aqui. E o Fabrício Bruno, apesar dele já ter uma idade, não que ele seja velho, ele tá no auge, né? Auge físico da carreira, né? Com 27, 28 anos. O Fabrício Bruno, ele pensa que um dia ele ainda pode ir para a Europa.
Então, além da questão salarial não ter agradado o Fabrício Bruno, e o Fabrício Bruno hoje ganha o menor dos salários entre os zagueiros do plantel do Flamengo, além disso não ter agradado, o Fabrício, na cabeça dele, e ele tem todo o direito de pensar assim, até porque ele vem realmente tendo um bom rendimento com a camisa do Flamengo, ele pensa em, quem sabe, ir para a Europa. Então ele não quer renovar logo com o Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim do ano de 2027. Não é um contrato curto, mas o próprio clube, pensando numa valorização, aumentar a multa rescisória, aumentar o salário até para proteger o jogador de propostas salariais absurdas da Arábia, do próprio continente europeu, o Flamengo tenta essa renovação, mas de início não prosseguiu. O Flamengo vai fazer uma nova proposta, tá? Vamos ver no que vai dar essa situação, tá? Mas aí é só para 2027, peço à nação rubro-negra até que não fiquem preocupados em relação a isso, preocupados, né, em relação a isso. Flamengo e Gabigol, é o seguinte, tanto o Flamengo quanto o Gabigol compartilham do mesmo desejo, que é renovar o contrato por mais 5 anos, tá? 5 anos. O clube não aceitou a pedida inicial de 50% de aumento salarial, mas existe a confiança na chegada de um acordo, segundo a própria Letícia Marques, tá? E aí, existem pessoas de dentro do clube que não concordam com esse contrato de 5 anos. Até porque o contrato do Gabriel vai até o fim do ano de 2024. Existem pessoas dentro do clube que entendem que o contrato do Gabriel ele tem que ser renovado por, no máximo, 3 anos. Não é o caso do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e não é o caso do vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Sobretudo porque no ano que vem tem eleição e eles não querem... no ano de eleição o presidente vai perder o maior ídolo do clube, então eles já querem deixar bem ajeitada, bem amarrada essa renovação e renovar bem antes das eleições. Essa é a informação, mas tem gente dentro do clube que torce o nariz para essa renovação de 5 anos. Já aproveito e pergunto para a galera se vocês aprovam ou reprovam essa renovação por tanto tempo. Rodrigo Caio, isso aí já está decidido, o Rodrigo Caio não vai ter o seu contrato renovado e deve servir um outro clube na próxima temporada, tá? Everton Ribeiro, pois é, a informação que eu tinha até então era que o Flamengo não iria renovar o contrato do Everton Ribeiro. Mas a tendência é que o Flamengo ofereça mais 1 ano de contrato ao Everton Ribeiro, tá? E também ao Bruno Henrique, mas o Bruno Henrique eu vou chegar e vamos conversar sobre o Bruno Henrique ao longo do vídeo, que tem informação relevante aí pra gente falar sobre o Bruno Henrique. Então, Everton Ribeiro tô atualizando a galera toda, tá? Porque estamos nesse período aí de renovação de contrato, né? A diretoria do Flamengo discute, não, deixa pra final da Copa do Brasil, então tô atualizando como é que tá essa situação. Felipe Luiz, pois é, segundo a Letícia Marques, o Felipe Luiz não esconde o desejo de permanecer no Flamengo por mais uma temporada. Ele acha que ainda pode render por mais uma temporada no Flamengo. Mas o clube não procurou o jogador. Por ser uma decisão difícil, que envolve até aposentadoria em caso de não continuidade, os dois lados optaram por conversar só após o fim da temporada. E assim, gente, eu respeito demais o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um ídolo do Flamengo para mim. O Felipe Luiz é um cara super inteligente, é um cara que joga com a cabeça ali, ele não tem velocidade, ele não tem habilidade, ele não tem drible, mas ele tem inteligência, ele joga de terno, ele joga com elegância, ele é maravilhoso como jogador. Mas, gente, a parte física, pelo que a gente vem observando, está pesando muito. E acho que não seria correto o Flamengo, como uma postura de um clube profissional, renovar o contrato do Felipe Luiz. Ele vai se aposentar. Aí é decisão do atleta. Mas acho que para o Flamengo, o contrato do Felipe Luiz encerrou e vamos atrás de outro lateral esquerdo. Isso não é ingratidão. Isso você chegar, sentar e conversar com o cara e ter um papo franco. Acho até que o Flamengo já deveria ter tido esse papo, em vez de ficar postergando até o final da temporada. Enfim, vamos ver isso aí.
Sobre o Davi Luiz, é o seguinte, todo mundo sabe, o Davi Luiz tem uma cláusula de renovação automática com o Flamengo, mas a gente já vem debatendo isso aqui há algum tempo e o Flamengo vai sentar ao final da temporada e vai debater essa questão da renovação automática aí com o Davi, se vai renovar ou se não vai renovar. A realidade é que o Al-Ettifaq, clube do Vitinho, lá da Arábia Saudita, demonstrou interesse pela contratação do jogador, o Davi Luiz recusou. O Besiktas tinha uma proposta na mesa, aliás, né? Parece que vai se encerrar nos próximos dias aí, a janela para a Turquia. Tinha uma proposta na mesa e mais uma vez, está aqui a informação do Vene, Davi Luiz deseja ficar no Flamengo e recusa a proposta do Besiktas da Turquia. Tá? Então já está decidido, o Davi Luiz escolheu ficar no Flamengo. Ele não pensa em sair do Flamengo e aí pro final da temporada, né, eles vão discutir isso aí, se vai renovar ou não vai renovar o contrato. Vamos entrar na questão do Bruno Henrique e que eu já venho falando aqui faz um tempo. Antes a gente vai repercutir uma entrevista que o BH deu lá na Flá TV e aí a gente vai entrar nos pormenores do Bruno Henrique que eu já venho, rapaz. Muita Pedro, tá inventando pauta, não tem jogo, tô inventando pauta, né? Então vamos lá, ó, só pra ler aqui o que o nosso ídolo falou na Flá TV, abre aspas, em relação à imprensa, tá? Ninguém gosta porque tem que ter respeito. A gente sabe que aqui o Flamengo é o atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Ganhou 2 brasileiros, não foi à toa. Fazem isso, aí falando da imprensa, fazem isso para poder criar um clima de rivalidade. E querendo ou não chega até nós, né? Afeta o grupo. Eu particularmente não procuro entrar em polêmicas assim, só quero fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Tem que existir respeito, mas tenho certeza que não foi nada para diminuir o Flamengo. Todo mundo sabe da grandeza do Flamengo. E futebol é dentro do campo. Não adianta todo mundo que fala no ar-condicionado. Não adianta todo mundo que fala. No ar-condicionado, falar é muito fácil. Quem joga somos nós. Dentro de campo é que se resolve. Cara, acho que ele foi perfeito. Ele também não saiu atacando a imprensa, né? Por exemplo, como o Gabigol também não atacou, mas o Gabigol falou lá por Eric Faria, porque Flamengo não é Big Brother e coisa e tal, mas acabou que depois a gente descobriu que o Flamengo é Big Brother, né? Devido às tantas que soco na cara de um, soco na cara de outro. Aí o Eric Faria ainda brincou lá no Twitter, no Big Brother, quando um agride o outro, o participante é expulso do programa. No Flamengo, o Pablo Fernandes foi expulso, mas o Gerson continuou no Flamengo, né? Então, enfim, tem essa situação toda aí. E acho que, cara, não existe. Olha, gente, eu tenho muitas críticas a fazer à imprensa, sobretudo a imprensa paulista, mas muitas das vezes não é querer criar crise, não são fatos, e fatos que, com o passar do tempo, se demonstraram verdadeiros dentro do clube, né? Com a bagunça que a gente descobriu depois de todos os escândalos possíveis e impossíveis que surgiram do Flamengo. Ele falou sobre a questão da vitória sobre o Botafogo, disse que foi uma vitória importante também, sobre o líder do campeonato. Cara, o Bruno Henrique é qualquer coisa pra mim, eu vou bater o martelo para aqui, eu vou pegar aqui a caneta aqui, vou bater o martelo, pra mim o BH pós 2019 é o maior ídolo do Flamengo, pós 2019, tá? Ó, tá ali, não sai do estúdio, beleza? E o outro tá aqui que é ídolo, fica com o ciúme que é ídolo também. Mas tá devendo, gosto muito dele, mas tá devendo. Galera, vamos lá, vamos entrar nos pormenores da questão do Bruno Henrique. É o seguinte, galera, o GE. Globo traz a informação que o Grêmio sinaliza interesse na contratação do Bruno Henrique e vai esperar conversas com atacantes. O Clube Gaúcho sabe das dificuldades do possível negócio, mas já deixou claro ao jogador o desejo pela sua contratação. BH tem um contrato até o final desse ano e essa renovação de contrato só deve avançar após as finais da Copa do Brasil. E eu já falei aqui, isso é um erro absurdo. Isso tudo porque, vamos lá, tem mais coisa para passar sobre BH. No início, não no início do ano, mas na entrada do meio do ano, quando o contrato do Bruno Henrique completaria 6 meses para terminar,
e ele poderia assinar um pré-contrato. Foi prometido ao Bruno Henrique que esse contrato seria renovado logo. O que não aconteceu, por dois motivos. Pela questão da dúvida na cabeça da diretoria do Flamengo. Pô, o Bruno Henrique é um cara de muita imposição física. O BH é um cara que depende muito da parte física. Será que ele vai voltar a ser aquele Bruno Henrique? Teve essa dúvida, eu acho natural, tá? É natural ter esse tipo de dúvida e acho que o Flamengo tem que estar sempre em avaliação de jogadores para poder renovar. Só que teve um outro. O Bruno Henrique fez aquele baita jogo contra o Grêmio, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Aí teve a crise que estourou no Flamengo pós aquele jogo em Porto Alegre contra o Grêmio, que também fez com que o Flamengo recuasse em relação à renovação. E agora, a renovação de contrato do Bruno Henrique vai ficar mais cara. Porque o Flamengo, em vez de renovar antes, esperou, o Bruno Henrique provou o seu valor, o jogador se valorizou, vem jogando um absurdo, e agora é óbvio que a renovação de contrato dele vai ficar mais cara. E eu não tô julgando o Bruno Henrique por conta disso, não. Ele tem todo o direito de querer ganhar mais dinheiro, né? O cara tem filho, não tô falando o cara passa dificuldade, mas, bicho, o cara é trabalhador pra cacete, ele tá no direito de ganhar dinheiro. E aí, tem aqui a informação do PVC também, que o São Paulo, adversário do Flamengo na final da Copa do Brasil, sondou a contratação do Bruno Henrique, mas descobriu que o atacante tem chance de 99% de renovar com o Flamengo. E aí ele informa que o Grêmio também fez sondagem. Só que aí, meus amigos, é o seguinte, o Olympiacos da Grécia, o mesmo clube, olha que coincidência, que tirou Rafinha do Flamengo, que tirou Ramon do Flamengo, lateral esquerdo, que tirou Rodinei do Flamengo, mas aí o Flamengo não quis renovar o contrato do Rodinei, também pensa em tirar o Bruno Henrique do Flamengo. A informação é do Vene Casagrande, está aqui. Olympiacos da Grécia quer Bruno Henrique e procura representante do Flamengo e acena com proposta longa. O que seria essa proposta longa? Uma proposta longa de contrato, 2, 3 anos de contrato. E a gente sabe, o Bruno Henrique tem 32 anos de idade. Em dezembro, ele vai completar, dia 30 de dezembro, ele vai completar 33 anos de idade. E ele sabe, não tô querendo aposentar o cara aqui, ele sabe que ele está caminhando, não que ele vai aposentar, ele está caminhando pro final da carreira dele. E o que todo atleta em fim de carreira faz? Tenta fechar aquele super contrato de fim de carreira para fechar o pé de meia em definitivo dele. É claro, ele já ganhou muito dinheiro no Flamengo, ele já jogou no Wolfsburg da Europa, na Alemanha, por exemplo, já jogou no Santos, ele começa lá no Goiás, né, se eu não me engano, foi quando ele ascendeu aí pro mundo. Só que aí tem essa questão do último grande contrato. E aí é que eu avisei pra vocês aqui, ontem, não hoje, ontem de manhã eu falei, gente, a renovação de contrato do BH está sob risco. Tem clubes pela Europa, na Arábia, no Brasil, que querem a contratação do Bruno Henrique e estão vendo esse final de contrato dele como uma oportunidade de assinar o pré-contrato. O Flamengo pode perder o jogador até de graça. Tudo bem que o Flamengo, à época, pagou 27 milhões, deu Uribe, emprestou o Jean Lucas e coisa e tal. Ele já se pagou, porque só com as premiações que ele ajudou o Flamengo a vencer títulos, ele já se pagou. O Flamengo está dando mole, porque já era para ter renovado o contrato do Bruno Henrique. Ah, mas vai esperar a final da Copa. Pra que vai esperar? Vai mudar no quê? Se perder, vai deixar de renovar? Não vai. Se ganhar, vai deixar de renovar? Não vai. Então, pra que correr? Ah, mas o BH não vai fazer isso com o Flamengo. Não é ele fazer isso com o Flamengo. O cara vai chegar no final da carreira dele. O cara quer fazer o grande contrato no final da carreira. Isso é normal. O cara é trabalhador. Por mais que ele ame o Flamengo, goste do Flamengo, é o trabalho do cara, velho. Né? Acredito que ele vai renovar, mas acho que o Flamengo está correndo um risco desnecessário de perder um dos maiores ídolos da sua história.
Tô sendo bem franco com vocês. Tá? Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo junto, saudações, se inscreve aí, tamo junto.